E depois conectar a mensagem que nós queremos passar é muito importante. O perfil, com quem é que nós estamos a falar? Estamos a falar com o diretor, estamos a falar com o vendedor, estamos a falar com o gerente, estamos a falar com alguém que está mais concentrado no dia a dia. Se a mensagem for igual para todos, há um sentido de desconfiança também, de é aquela empresa que eu quero que me sirva, que me ajude, que não sabe nada sobre quem eu sou, o que eu quero. Como o uso de ferramentas acabou massificando tudo, e acabou ficando tão igual, tanto trabalho padronizado, que por um lado, quando ninguém tá fazendo, realmente melhora muito a qualidade, é um diferencial, etc. Mas quando tá todo mundo fazendo igual, você vira parte de um ruído. Primeiro, erro, diretores não estarem no CRM. Erro grande. Eu digo isto porque no meu cargo, na minha posição, a primeira coisa que eu faço é abrir o nosso CRM. Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, hoje pilotando sozinho o podcast Venda Mais. Marcelo Caetano tá viajando, tá em trânsito, mandou um abraço para todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, falou que, né, volta com certeza absoluta no próximo. Então tá aqui, Marcelo, né, mandando um abraço. A gente vai hoje falar com uma convidada muito, muito legal, tá fazendo um trabalho excelente, de uma empresa que está fazendo um trabalho excelente, é uma conversa muito interessante, com o sotaque, né, que é interessante sempre para dar uma pitada, um sabor diferente. Estamos com a roupa combinando, vocês vão ver, né? Para que você que está nos vendo, nos ouvindo, é raro a gente combinar a cor, mas aqui tipo, estamos em flow cromático, né? E o assunto de hoje é para falar de uma série de temas que a gente tem abordado no podcast Venda Mais, mas trazendo agora uma especialista que vai falar como isso está nos bastidores fluindo. Qual é a conversa das empresas que estão ajudando, o que elas estão pensando, como é que elas estão olhando o mercado e nos ajudando a colocar. O assunto de hoje é CRM, vamos abordar hiperpersonalização, que é o primeiro tema, nós vamos falar de IA, nós vamos falar de desafios de você implementar algumas partes de tecnologia, porque o ser humano, né, ainda está com algumas coisas e bombardeado de tantas opções, né? A gente tem um site que se chama Seus Tech Brasil, e eu não me engano, depois a Nicole pode me corrigir, mas deve ter pelo menos uns 15 CRMs, então até para escolher que CRM você precisa já toda uma matriz de priorização para dizer, meu Deus, de todas essas opções, qual que é a melhor para mim, né? E se eu quero fazer XYZ, ele permite. Mas a conversa de hoje é muito, muito interessante. Eu quero relembrar de você curtir, de comentar, de compartilhar, de você contar as suas experiências, o que você tem feito em relação a CRMs, como você tem usado, se você tem tido alguma dificuldade, se precisa de ajuda para implementar, lembre que a gente pode te ajudar em relação a isso, tá bom? Então vou trazer a convidada de hoje, parar de enrolar e começar a trabalhar, né, Zara? Zara, super obrigado por aceitar nosso convite. Deixa eu ler um pouquinho aqui o que me mandaram sobre você, mas a Zara, assim, conceitualmente, ela tem um título que é Diretora Estratégia de Vendas Globais da Pipedrive. Né? E quando eu falei para ela isso, ela começou a rir e disse, não, eu sou Sales Director, usa Sales Director que é mais direto ao ponto. Eu falei, perfeito, né? O pragmatismo que a gente gosta aqui na área comercial, não vem com enrolation. Alguém do marketing, né, a Zara, deve ter colocado esse título, mas a gente que é de vendas, digo, para de enrolar e fala que eu sou de vendas mesmo, né? Tipo, né? Então, fantástico. Super bem-vinda, parabéns pela escolha das cores hoje e pelo trabalho que você está fazendo. Quer falar um pouquinho sobre você e se apresentar rapidamente para o nosso público? Obrigada, Raul, antes de mais pelo convite. Sotaque, sim. Eu sou de Portugal, estou em Portugal desde que nasci, mas antes de mais, muito obrigada. Acho que vai ser um vídeo muito interessante aqui, um tema novo, mas que cada vez mais está na vida de todos nós, especialmente em vendas. Sobre mim. Eu estou em vendas há 12 anos, comecei exatamente a vender na altura cartões de crédito, numa fase muito difícil em Portugal, e depois, nos últimos 5 anos, então, muitas outras empresas, outras experiências, e nos últimos 5 anos estou então na Pipedrive como diretora de vendas, de forma mais simples. O role em si tem várias coisas ligadas, muitos mercados que trabalho. Brasil, um deles, Estados Unidos e outros mais. Por isso espero que o que eu venho trazer hoje seja entusiasmante e também importante para quem nos assiste. Com certeza absoluta. E você sabe que uma vez eu estava trabalhando em Portugal e falei sobre o sotaque e alguém me disse que quem tem sotaque são vocês.
E aí eu comecei a rir, dizendo, é verdade, né? Do tipo, originalmente, então. Mas, Depende da perspectiva, não é? exatamente, tudo é uma questão de perspectiva. O Brasil representa quanto do mercado para você? É um país importante? É relevante? É um país muito importante para nós. O Brasil é o nosso terceiro maior mercado na Pipedrive, portanto temos muito interesse e é sem dúvida onde nós tentamos concentrar também os nossos esforços. US é o nosso primeiro maior mercado em termos de volume e depois temos UK, Brasil e Latam no seu todo também entra aqui como no top 5 dos mercados emergentes da Pipedrive. Entendi. Então você está em quase todos os fusos horários em multilínguas. É verdade, tem de ser. Uau! Uau, que interessante. Muito bem, a gente estava combinando dos assuntos que a gente poderia falar e você comentou de hiperpersonalização como um assunto que era importante abordar já de cara, até porque conecta com todos os outros. E como estava na pauta, e eu acho que é uma coisa, inclusive, né, eu tenho gravado vários vídeos para as minhas mídias sociais falando sobre como o uso de ferramentas acabou massificando tudo e acabou ficando, né, tão igual, tipo, tanto trabalho padronizado que, por um lado, quando ninguém está fazendo, realmente melhora muito a qualidade, é um diferencial, etc. Mas quando tá todo mundo fazendo igual, você vira parte de um ruído. E hoje, os clientes, eu acho que estão sendo bombardeados por informação, seja um e-mail, seja WhatsApp, formas de contato. E se você massifica, mas não personaliza, você inclusive desvaloriza a tua marca, a tua empresa e o próprio papel do vendedor, eu acho. Então, essa questão da hiperpersonalização está muito próxima para nós. E a ferramenta é engraçada porque ela pode ser tua maior inimiga ou tua maior aliada, se você souber usar. Fala um pouquinho para a gente, então, como vocês na Pipedrive estão pensando em relação a isso. Raul, para nós, quando nós olhamos para a hiperpersonalização, vem muito de, primeiro, quais são os mercados que nós estamos a trabalhar. O Brasil funciona completamente diferente dos Estados Unidos. E se nós tivermos sempre o mesmo tipo de approach, a forma como os nossos clientes vão encarar a comunicação que a PipeChart está a fazer nunca será tida da mesma forma. Por exemplo, nós sabemos que no Brasil, sem WhatsApp, não há forma de chegar a clientes. Nos Estados Unidos isso não será tão relevante. E depois conectar a mensagem que nós queremos passar é muito importante, porque a necessidade do cliente varia, seja do mercado, seja da língua, seja do tipo de indústria, o perfil, com quem é que nós estamos a falar. Estamos a falar com o diretor, estamos a falar com o vendedor, estamos a falar com o gerente, estamos a falar com alguém que está mais concentrado no dia a dia. Se a mensagem for igual para todos, há um sentido de desconfiança também, de é aquela empresa que eu quero que me sirva, que me ajude, que não sabe nada sobre quem eu sou, o que eu quero, o que faz para mim sentido. E eu acho que é aqui que a hiperpersonalização chega, pelo mercado, pelo idioma, pela indústria, pelo papel que nós temos na empresa, para ajudar efetivamente que a mensagem seja mais relevante. Senão acaba por ser cansativo, é esse ruído que o Raul estava a falar, acaba por ser desinteressante, não me traz nada no dia a dia. E eu acho que com tantas empresas, tantas mensagens, tantas campanhas de marketing que saem, é mais fácil de ignorar do que era antigamente. Porque o produto era pequeno, as opções eram filtradas. Hoje em dia, não. Há uma diversificação de empresas e de ofertas que não havia antes. E por isso mesmo, nós queremos sempre chegar como únicos, como alguém que consegue ajudar aquele cliente de outra forma que mais ninguém vai ajudar. Eu acho que a hiperpersonalização vem ajudar muito, e veio especialmente este ano, cada vez mais e de várias formas, para tentar criar esta parte única que não existia antes. Perfeito. É muito interessante porque é quase como se voltasse um ciclo, quando o vendedor ou a vendedora conhecia o nome de todos os clientes, conhecia o histórico de compras, quer dizer, era uma relação muito pessoal. E aí o que acabou é que a gente foi se afastando, né? Então, e muitos vendedores e vendedoras que a gente trabalha, as lideranças têm esse cuidado e esse olhar, mas é natural que acabe ficando com uma carteira de clientes inchada, vou chamar assim, né? Tipo, maior do que o número de pessoas com as quais eu consigo realmente lidar. Em alguns lugares, o trânsito é outra coisa que atrapalha muito, porque, então, por exemplo, antes eu visitava 8 clientes no dia, aí eu fui visitar 6 clientes por dia, agora 4 clientes por dia. Aí eu
Acontece que eu tenho que substituir a minha presença física por outras formas de contato de abordagem. Então, e aí eu tenho que me planejar, eu tenho que me organizar. O pessoal que aprendeu a usar ferramentas para fazer isso. Então, hoje eu estava lendo de manhã, antes de entrar aqui, sobre como você conectar o notebook LLM com o Obsidian, com o Google Drive, para você ter os arquivos. E ontem, especificamente, estava conversando com dois amigos meus que trabalham em banco aqui nos Estados Unidos com tecnologia. A gente estava falando sobre como o WhatsApp deveria fazer parte de qualquer CRM hoje no Brasil. Não existe, como você comentou. Para mim, por exemplo, é um problema. Eu não uso o WhatsApp. Eu vou fazer check-in em empresas aéreas no Brasil quando eu estou viajando e ela me pede o WhatsApp. Não permite que eu evolua no check-in. Tipo, é obrigatório. Eu digo, mas da onde que é obrigatório eu ter uma... Não, você tem que ter esta mídia social. Por quê? Eu posso optar por... Não pode, senão embarca no avião. Você diz, meu Deus, que absurdo. Aí eu coloco lá 9999999, né? Que a gente aprendeu, né? Que todo CRM tem essas coisas assim, que está escrito lá 0000111, aquele campo assim. É obrigatório preencher, todo mundo coloca um. Evoluindo em relação a isso, como que a Pipedrive pensa em ajudar? Porque uma das coisas que eu vejo é o seguinte, e todos os CRMs que a gente tem conversado é a mesma coisa. Eu tenho uma capacidade de fazer algumas coisas, mas quando eu vou ver na prática, as pessoas estão usando 20% de todo o potencial da ferramenta. Então, conceitualmente, a hiperpersonalização super importante, todo mundo está de acordo, fantástico, fantástico. A ferramenta permite fazer isso, e aí você tem uma baixa utilização dessa capacidade, e aí você tem uma desconexão, porque por um lado você sabe que precisa fazer, do outro lado não está sendo feito, e aí no meio tem um ser humano que está olhando dizendo... Me ajuda, Isara, me ajuda. Então, Eu acho que tem a ver com a educação, porque agora nós vimos de uma altura em que o CRM, parte mais importante, a ferramenta, não é? Onde centralizamos toda a informação dos nossos clientes. E agora temos que juntar esta hiperpersonalização. Em muitos dos casos, o que se está a fazer é inteligência artificial, não é? Tornar as empresas mais eficientes e ajudar nestas recomendações. Então vem a educação dos dois lados. Vem a educação do lado humano e vem a educação da inteligência artificial. Porquê? O que é que pode ajudar é olhar exatamente para todo o perfil de clientes que nós temos dentro de um CRM e dar recomendações. E ajudar, em vez desses 20% de utilização, não é? Que estamos a falar aqui, como é que nós podemos garantir que aquela empresa aumenta o uso daquelas ferramentas? Então, seja por educação dentro da própria ferramenta, como exterior, como por exemplo podcasts, como estamos a fazer aqui, vídeos, webinars, conteúdo que seja relevante para saber como usar essas novas ferramentas. E acima de tudo, é tentar perceber o que é importante dentro desta hiperpersonalização? É o tipo de conteúdo que nós estamos a enviar aos clientes, é a mensagem, é a tentativa de contato que nós fazemos, porque, por exemplo, nós podemos ter um cliente que sabemos que está super ativo e engaged com a nossa empresa, não é? Mas pouco fala connosco. Será relevante tentarmos ajudar esse cliente ou vamos tentar nos concentrar e priorizar aquele que está um pouco mais afastado? E então é utilizar a inteligência artificial para dar essas recomendações. Eu acho que as indicações de priorização vieram muito, especialmente agora com inteligência artificial, que vem então ajudar a hiperpersonalização dentro de um CRM. Eu sei que isso às vezes parece muito complexo, não é? Como é que nós olhamos para um CRM, a hiperpersonalização dentro da inteligência artificial, mas a verdade é que às vezes podem ser coisas simples, podem ser scorings, não é? Olhar para os nossos pipelines e dizer estas leads estão mais quentes, estas leads estão mais frias. Vamos usar sequências com base naquilo que nós acharmos melhor e vamos mandar email sequências de e-mail para este tipo de leads. Vamos tentar criar atividades o mais rápido possível com estas leads que estão mais frias, não é? Nós não queremos deixar passar muito tempo. E depois olhando ao perfil, seja a indústria, seja o tamanho da empresa, não é? Uma pequena, uma grande, uma média empresa, também será relevante. E então é isso que eu vejo funcionar muito bem, a inteligência artificial a vir dar este tipo de recomendações dentro do próprio CRM. Perfeito.
Uma das coisas que a gente tem falado muito é que se a liderança da empresa não participa nesse processo, terceiriza tudo. Então, porque eu posso ter, então, por exemplo, uma IA que está me dizendo para este cliente mande este e-mail, ou para este grupo de clientes, né, mande esse tipo de mensagem. Mas eu ainda estou dependendo muito de algo que precisa de um vendedor. E aí, por exemplo, uma das coisas, o Marcelo sempre fala sobre isso, que é quando a gente está fazendo reunião de revisão de resultados no final do mês, quando o diretor da empresa ou o gerente dos vendedores abre o CRM junto com eles e diz, vamos analisar, muda completamente, certo? Mas a maior parte das vezes os diretores não estão acessando, não usam, não conhecem bem a ferramenta, quer dizer, eles mandaram, eles sabem que é importante, eles vão, né, fazer com que a equipe tente usar o máximo, mas eles mesmos não estão participando. Inclusive na coleta de dados, na hora de tirar, na hora de você usar um BI para tentar, né, revisar todos os resultados, essa facilidade com essa na parte tecnológica, a gente tem visto que é fundamental. Porque senão não adianta de novo ter a recomendação da IA se a recomendação do líder... só, né, caso rápido aqui. Eu tenho uma sobrinha minha que está tentando se recolocar, ela mora em Madrid e conseguiu uma oportunidade acho que na Suíça. A empresa que ela quer ir trabalhar é uma multinacional que uma pessoa conhecida nossa trabalha, pediu uma carta de recomendação. Essa pessoa, que é diretora graduada, mandou para filial da Suíça, aqui dos Estados Unidos, mandou a carta lá para... E ela, então minha sobrinha ficou super agradecida e eu estava pensando, olha que interessante que eu tenho uma ferramenta de IA, provavelmente analisando todos os currículos, não existe mais um RH evoluído que não esteja fazendo isso, mas tem um asterisco e o ser humano diz, atenção, este cara, tipo assim, eu quero fazer isso, eu quero colocar esta pessoa em destaque de alguma forma. E uma das coisas que eu noto é que o CRM, quando a gente começa a organizar melhor, cria quase que um workflow, uma estrutura de trabalho, de processos, onde muita gente no começo é um pouco resistente, até culturalmente no Brasil já tem um desapego a regras, eu vou falar, ou um apego a quebrar as regras, talvez seja, né, a melhor forma de colocar. E aí, quando você estrutura assim, que se não tem uma validação de cima, certo? Um apoio de cima, e tipo assim, isso aqui é realmente importante, não adianta eu colocar, porque a gente vê que a gente tem, sei lá, vou chamar de curva de adoção dos vendedores, do ferramental. O próprio fato de eu dar, por exemplo, uma IA que recomenda melhores práticas, melhores caminhos, etc., e eu deixo solto para a equipe de vendas, eu vou ter um pareto quase que da equipe de vendas usando e muitos não. E aí eu tenho, de novo, eu volto ao problema de que está subutilizado, né? Então, continue falando sobre isso, porque eu tenho... Lembrando que o nosso público, a maior parte é de liderança, ou tem cabeça, pelo menos, em posicionamento, postura de líder. Sim. Ru, primeiro, erro, diretores não estarem no CRM. Erro. Grande. Eu digo isto porque no meu cargo, na minha posição, a primeira coisa que eu faço é abrir o nosso CRM. Nós internamente, a Pipedrive é um CRM e nós internamente usamos a nossa própria ferramenta. A primeira coisa que eu faço, assim que abro o computador, é abrir o nosso CRM. Porquê? Porque eu quero tentar perceber, primeiro, qual é a produtividade da equipa, né? O que é que nós fizemos ontem? O que é que nós temos planeado para fazer hoje? Depois, eu quero ter forecastings. Eu quero saber o que é que vai mexer na nossa pipeline para hoje, para amanhã, para o mês, para a semana. Quero saber exatamente. E atenção, tenho managers que estão lá no CRM todos os dias também com as equipas. Isso não invalida que eu não tenha acesso e que eu não saiba o que é que está a acontecer. Por vários motivos. Primeiro, estes que estava já a dizer, mas depois porque se há uma questão que a equipa traz que é qualidade de leads. Acho que não há nenhum de nós que não tenha ouvido da nossa equipa que a qualidade de leads não é boa. Como é que nós avaliamos este tipo de feedback, não é? Nós temos que olhar para o nosso tipo de perfil de cliente, de consumidor. É exatamente as leads que nós estamos a adquirir ou que a nossa equipa está a pesquisar dentro daquilo que nós acreditamos que o Pipedrive pode converter. Aí sim, se houver diferenças, podemos falar em qualidade das nossas leads. Se não,
É uma questão de ajustar e ver onde é que nós estamos a perder oportunidades, onde é que nós estamos a ganhar, como é que nós podemos aumentar a nossa conversão. Estamos a ser rápidos na comunicação que fazemos com o cliente ou a nossa equipa está a demorar 2 dias a entrar em contacto com uma lead. O CRM é o que me ajuda a perceber estas coisas e fazer relatórios que eu possa dizer, não, atenção, isto é uma questão daquele account executive ou aquele vendedor em que demorou X dias a entrar em contacto com esta lead. Nós sabemos, se não é na primeira hora, se não é nas primeiras 24 horas, a decisão já foi feita do outro lado. Outras empresas, outros vendedores já entraram em contacto. Então esta rapidez ajuda-me a perceber. Por isso é que eu digo, é um erro muito grande se, seja qual cargo que for, não tiver acesso ao CRM. Obviamente, talvez CEOs possam ter relatórios partilhados, não precisam de estar todos os dias dentro dos CRMs, mas nós que estamos em contacto com vendas e que temos os nossos relatórios mensais, temos de saber, estamos perto dos nossos objetivos, estamos longe, que campanhas é que podemos tentar fazer para chegar lá ou o que é que nós podemos tentar mais para motivar uma equipa a chegar a esses objetivos e resultados. O CRM vai nos ajudar a fazer isso. Por isso é que eu digo, ter acesso e estar presente e fazer parte deste processo, deste funil de vendas é tão importante. Como estavas a dizer também, Raul, tem a ver com a adoção da própria equipa, não é? Eu acho que não é só no Brasil, eu acho que esta às vezes agarrar e não saber, e talvez demorar algum tempo a adotar ao CRM ou àqueles flows, demora, não é? Leva tempo a ajustar e nós como vendedores às vezes criamos aquelas nossas rotinas, não é? É como às vezes dizemos, somos pequenos dinossauros dentro dos nossos próprios processos, que quando introduzimos outras ferramentas ou outros processos, é difícil haver esta adoção. Mas depois é com isto que os CRMs também podem ajudar, porque conseguimos determinar que campos são importantes que eles têm que completar, não é? E temos aqueles campos que são mandatórios, aqueles campos que têm mesmo que acontecer para eles conseguirem prosseguir no funil, não é? Nas etapas de vendas, ou aqueles que nós estamos confortáveis em que eles possam passar e nós vamos acompanhando de outras formas com eles. E assim vamos criando estas adoções nos CRMs e coletar mais informação, porque acho que uma das coisas que estamos todos à procura é porque é que não vencemos, porque é que não conseguimos fechar aquele negócio, porque é que demorámos tanto tempo. E estas coisas há umas que são mais importantes e há outras que são menos. E é a definição do que é mais e menos, depois ajuda também nesta adoção e talvez com o tempo também retirar aquilo que um dia já foi mandatório e que é obrigatório e que agora talvez já não, porque já vemos uma adoção muito superior na nossa equipa. Então, eu acho que são estas pequenas partes que fazem sentido quando estamos a falar de um CRM. Perfeito. Falando agora, então, um pouquinho de estratégia de empresa, que é algo que muita gente vai se identificar. Se você olhar, você provavelmente tem mais concorrentes do que você tinha 2, 3, 5 anos atrás. Tem um mapa de fornecedores de sales tech no mundo que eu acompanho já há uns 10 ou 12 anos. E no começo, eu acho que ela tinha 4 caixinhas, 4 quadrantes e devia ter uns 6, 7 fornecedores por quadrante. Hoje é uma poluição visual que parece ali em 18, né? Porque foi subdividindo, subsegmentando, e dentro daqueles subsegmentos, 17 propostas diferentes. E Pipedrive, obviamente, não está imune a isso. Todo dia deve sair em algum lugar um indiano, um coreano, um chinês lançando seu CRM novo lá do seu coworking ou da sua garagem, seja onde a pessoa estiver. Você tem vibe coding, no coding, você tem N opções. Como que a Pipedrive olha esse mercado e diz, primeiro, como que eu cuido dos meus clientes, segundo, como que eu expando, porque eu quero continuar crescendo, né? Então, como que vocês pensam em relação a isso? Eu acho que para nós é sempre manter dentro da missão pela qual nós fomos criados, que é o CRM mais fácil e simples de usar. Independentemente se crias novas features ou se adicionas algo mais robusto à nossa própria ferramenta, é não deixar de ser utilizável por quem precisa todos os dias, que são os vendedores, e mostrar a mais-valia por aí. Então, eu acho que, independentemente de todos os sistemas que aparecem todos os dias, e agora cada vez mais aqueles que são locais, não é? No Brasil há uns que são muito específicos, nos Estados Unidos a mesma coisa, e por aí.
mas não perdemos nunca a visão de nós fomos criados por vendedores, para vendedores e que seja utilizável todos os dias, que alguém comece o seu dia com vontade de abrir o CRM, que veja a necessidade de o fazer e que goste de estar a usar essa ferramenta. E então é muito nisso que a Pipedrive se sustentou e continua a fazê-lo. Um bocadinho de gamificação, por exemplo, se ganhas um negócio, haver essa celebração de ti para ti, porque às vezes é um bocadinho solitário o papel de vendedor, não é? Nós fechamos o negócio, hoje em dia muita gente trabalha remotamente, então essas celebrações já não acontecem com tanta frequência numa equipa, mas ter o CRM a celebrar contigo essa vitória acaba-se por criar essa ligação entre o vendedor e o sistema. E eu acho que são essas pequenas coisas que a Pipedrive manteve no seu DNA e não mudou, que permanece um dos CRMs mais utilizáveis no mercado e que mais de 100 mil empresas utilizam todos os dias. E eu acho que é isso, é tornar à mesma e manter esta forma fácil de utilizar, porque o CRM pode ser tão difícil, pode ser tão assustador, que assim que se abre perde-se a vontade no primeiro segundo de sequer tentar. Bem, e você sabe, alguns comentários rápidos. Primeiro, muito legal essa tua forma de olhar em relação à missão. Porque uma coisa que eu sempre digo, em tempos confusos, volte e olhe para a tua missão, que ela é um norte, é o teu norte, certo? Então, a tua bússola é a missão fantástica, porque as pessoas acham que estamos abraçando uma árvore, cantando Kumbaya e tentando trocar energia com a natureza. Sim, ótimo, você pode fazer isso, fantástico, se você quiser fazer. Não, talvez não te ajude tanto a vender mais, mas a missão não é uma missão, é uma coisa poderosa, tua visão de futuro, né? Tipo, teus valores, assim. Então, conectar com isso eu acho fantástico e é muito prático. Não é uma questão teórica, assim. E a segunda é essa questão da dificuldade. Eu vejo isso muito em toda a ferramenta de tecnologia, tem um onboarding complicado, porque às vezes tem duas coisas. Primeiro, quem já era cliente, aí você vem e muda alguma coisa. E às vezes a gente sofre isso com, sei lá, produtos da Microsoft, vou falar assim. Você estava acostumado a clicar de um lado, daqui a pouco a Microsoft vinha com a versão nova do Word, do PowerPoint, do Excel. Não, agora não é mais. Meu Deus do céu, é complicação. Mas não tinha opção, então você tinha que aprender, né? Mas conforme você vai evoluindo, o Clayton Christensen fala nisso no Dilema da Inovação, você vai evoluindo com uma parte dos teus clientes que já sabe usar, já está acostumado, já está pensando, mas quem não está ainda e tem que fazer a transição, e aí tem dois tipos de transição. Primeiro, do usuário que nunca usou um CRM, está usando pela primeira vez. Segundo, do usuário que estava usando uma outra ferramenta concorrente e que já tinha uma forma de trabalhar, que podia agradar ou não, mas conhecia, e agora tem que reaprender todo esse processo. Então, isso realmente tem que prestar muita, muita atenção. O pessoal de videogame tem esse problema. Quem jogou as versões iniciais de videogame vai evoluindo junto com o jogo e vai aprendendo. Quem cai de paraquedas num vídeo hoje em dia, se você for tentar entrar algumas coisas, você tem que ter um capacete com não sei o quê, e você diz, cara, não é, né? Tipo, cadê o Super Mario, sabe? Tipo, saudades do Super Mario, né? Aquelas coisas assim. Mas a questão vai evoluindo a um ponto de até excluir de um certo tipo de cliente. E o teu público é um público, já por definição, que é um pequeno e médio, que a gente estava conversando, né? Então, tipo, muitas vezes é o primeiro. Então, eu acho fantástico manter essa missão. Muito bem, última pergunta para a gente terminar, saindo um pouquinho de assunto de CRM e tudo. Eu estava rindo aqui, só uma pausa aqui antes de fazer a pergunta, mas quando eu estava fazendo mestrado, a gente tinha uma coisa que a gente inventou que chamava Lingo Bingo. Lingo Bingo e de verdade, a gente criou isso, tá? Então tinha algumas palavras que se algum convidado viesse e falasse, a gente marcava no cartão, certo? E eu acho que hoje, Zara, a gente cobriu todas, porque a gente falou todos os termos, tudo, Nicole, depois a gente pode fazer assim, porque inclusive podemos até fazer como chamada. A primeira pessoa que, né, gritar bingo, né, ganha, sei lá, uma mentoria, um curso nosso, sei lá, alguma coisa assim. Porque falamos de tudo, né, cobrimos tudo muito, muito legal. Mas voltando aqui, a gente tem falado muito sobre inteligência, equilíbrio emocional, para lidar com pressão, com um mundo que amanhã muda as tarifas, o Trump acordou de mau humor, o Putin não sei o quê, a China não sei o que, tá, no Brasil a política, em Portugal com certeza absoluta também. Eu fui para a Ilha da
a Ilha da Madeira o ano passado, a gente passou alguns dias em Lisboa também, política muito presente o tempo inteiro, né? A confusão e influenciando nossa atividade como empresários e empresárias. Como você tem lidado pessoa física agora, certo? Não a pessoa jurídica, a pessoa física não é mais sales director, tá? É a Zara, tá? Então, é meditação, é exercício, é caminhada, é como você faz para se manter sã, equilibrada emocionalmente para lidar com tudo, porque depois tem gente que nem a Bárbara, que está aqui entrando, né? Está fazendo estágio. Você que está nos vendo, nos ouvindo, tem uma pessoa que acabou de entrar, está fazendo onboard, está nos acompanhando aqui e vai ter que lidar com a Zara, certo? E ela vai estar lá desesperada e a Zara tem que estar calma e tranquila. Eu uso como referência, eu vou trazer aqui, a minha referência foi sempre o Capitão Kirk. O original, certo? Não, né? Mas o Capitão Kirk era muito legal porque os Klingons estavam atacando e ele começava a dar. Ele não se despenteava. Ele não se despenteava, os caras atacando, caindo, tudo, não sei o que, ele ali estava tranquilo dando ordens. Eu disse, cara, esse para mim é uma referência. Como que a Zara não se despenteia? Eu tenho uma rotina muito própria, um pouco louca, para quem me conhece. Eu treino às 6 da manhã. Ou seja, eu todos os dias, ou pelo menos 4 vezes por semana, eu acordo às 4h45 da manhã. Eu faço as coisas com calma, vou ao ginásio, volto, despacho-me e começo a trabalhar. É aquele momento. E atenção, eu não gosto de ginásio. Isto não é amor, musculação e cardio, nada disso. Mas foi o que eu encontrei para conseguir ter a mente aberta antes de começar a trabalhar. Porquê, Raul? Como nós estávamos a falar, eu tenho todos os mercados, não é? Então todas as time zones acabam por chegar a mim. O que fazia com que até 11 da noite de Lisboa eu estava a tentar ajudar US e os outros mercados e depois às 6, 7 da manhã já tenho Austrália, de Alemanha e assim já prontos para negociar. Então eu acabava por estar quase 24 sobre 24 a pensar em negócios e como ajudar a equipa e agora o que é que nós temos que fazer. E acabou por se tornar um pouco sustentável. Insustentável no sentido em que eu tinha que encontrar alguma coisa que me ajudasse a quebrar essa rotina de trabalho, trabalho, trabalho. E foi aí que, há quase 3 anos, já há 3 anos, que eu pensei, não, mente sã, corpo são, né? Como se costuma dizer. Então eu precisava que o corpo se ligasse à mente. E foi aí que eu comecei a treinar. Às 6 da manhã tenho que acordar mais cedo, porque não é perto da minha casa, então faço essa parte, não há trânsito, que eu adoro, portanto vou calma nos meus pensamentos, mas não há trabalho nessa altura. É o meu momento, é para mim. É para a Zara individual, Zara que não é da Pipe Drive, Zara que não é namorada, mulher, amiga, filha, irmã, não, ela não existe, existe a Zara eu. Então foi isso que me ajudou nos últimos 3 anos a não despentear. Perfeito. Não, e se despentear, toma banho e penteia de novo, né? Então tá bom. Exato, É, está tudo perfeito. bem. Então, melhor ainda. Muito bem. Zara, super obrigado pela conversa. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, vai ficar 2 perguntas aqui hoje para você pensar e se quiser compartilhar seria excelente. Primeira, questões relacionadas a CRM e segundo ponto é o que você tem feito para não se despentear. Então, a Zara está acordando, né, 4h45 para ir treinar. Mas a gente tem falado muito, não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo, tudo certinho se você tá mal. Então, tipo, cuide de você, porque aí o uso da ferramenta passa a ser muito mais agradável, né? E fica tudo melhor. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, conte também como você tem lidado com isso no seu dia a dia, tá bom? Zara, palavras finais. Se você fosse falar uma frase, um pensamento, algo que fica aqui, né? Esse é o momento. Ok, desafiem-se. Pensem em como mudar o vosso dia a dia. Perguntem o que é que está a bloquear o vosso dia a dia, o que é que corre bem. Mas façam essa pergunta várias vezes, porque nós caímos na nossa rotina tão rápido que nos esquecemos de como melhorar a nossa rotina. Eu acho que esse é o meu melhor conselho em sales ou na vida. Desafiem-se. Ó, perfeito. Gostei dessa pergunta, né? O que está bloqueando? Quais seriam os bloqueios? Como posso removê-los? O que está funcionando é fantástico, a gente sempre fala sobre isso, mas como remover bloqueios também é super importante. Exato. Você que está nos vendo, nos ouvindo, já se desafia, senão você não estaria aqui ouvindo o podcast com pessoas fantásticas como a Zara. Zara, super obrigado por estar fazendo. Parabéns pelo trabalho fantástico que você está fazendo. Obrigada, Rô. Parabéns por você estar sã.
né, e pinchata, né, que é o termo que a gente está usando aqui, técnico, né, para lidar com todas essas time zones que você falou, todas as demandas, imagino. E deve ser 7 dias, porque você falou 24 por 24, mas deve ser 7 por 7 e 30 por 30 também, porque em algum lugar alguém está querendo, né? Não, mas você aprende a bloquear, né? Muito bem o seu tempo. Que bom. Para você que está vendo e ouvindo, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. Lembre que a gente é a maior hub de soluções comerciais da América Latina. Então, se você precisar de ajuda com seus desafios, vai ser um prazer e uma honra poder trabalhar com você e com o seu time, tá bom? Entre em contato, queremos muito ajudá-lo. Inclusive, a implantar a Pipedrive, se for o caso, né? Ou melhorar o seu uso, caso já esteja sendo usado. E para quem tem um outro CRM que não é o Pipedrive, Zara, o que faz? Como é que a gente faz aqui? Vamos fazer uma merchanzinha para terminar aqui. Como é que faz? É só pesquisar o Pipedrive, testar, tem direito a 14 dias gratuitos, só testar a ferramenta para tomar a decisão. Portanto, muito fácil pesquisar Pipedrive e fazer um sign-up para testar grátis. Perfeito. Então, Nicole, depois, se você puder, coloca um link para facilitar quem quiser o contato, tá bom? Campeão, super obrigado por nos acompanhar. Nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast. Até lá, grande abraço, obrigado. Lembre, acredito em você, confio em você. Boas vendas. Tchau.